Olá, sejam muito bem-vindos! O que seria de nós sem o teatro, o cinema e a literatura para nos alegrar a vida? Não é à toa que muitos personagens deixaram telas, palcos e páginas de livros para viver para sempre na nossa memória e em nosso coração. A eles, o Almanac Brasil de hoje faz uma calorosa homenagem. Figuras inesquecíveis, reais ou fictícias, enchem de magia o programa de hoje. Personagens que saíram do papel. Ou que brilharam nos mais diversos papéis. Artistas que têm muito a dizer. Ou muito a cantar. Artesãos que dão vida a personagens de barro. Ou mestres do bilhar que revelam suas artimanhas. E para completar, animais cantores que encantam pequeninos e grandalhões desde o século XIX. Sem esquecer do Almanaquias, com seus múltiplos talentos. Tudo isso só aqui no Almanac Brasil. Pense num personagem malandro, loroteiro e muito indolente que começa com a letra M. Aposto que essa muita gente acertou. Macunaíma era tão preguiçoso que só começou a falar aos 6 anos. E mesmo assim, só para exclamar: "Ai, que preguiça!" Individualista, vaidoso e mentiroso como ele só, nosso anti-herói viaja pelo Brasil para reaver seu Muiraquitã, um talismã que ganhou de sua amada Si, a mãe do mato. Nascido índio e negro, Macunaíma vira branco, inseto, peixe, príncipe e até pato na luta contra o gigante Piaimã, comedor de gente. No final, perde de vez o talismã e Birrento resolve virar algo inútil para a humanidade. Uma constelação no céu, sem dar calor nem vida a ninguém. Outro personagem célebre pela malandragem é João Grilo, imortalizado nas páginas de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Acompanhado do parceiro Chicó, o espertalhão pinta, borda e engana toda a gente, conseguindo até mesmo voltar do céu graças à simpatia de Nossa Senhora. Já a esperteza não é o forte de Damásio Siqueira, o temido jagunço criado por Guimarães Rosa, que viajou 6 léguas e um arraial para descobrir o que queria dizer a palavra famigerado, que alguém disse a seu respeito. Damásio pede a um apavorado médico de interior que explique a palavra em fala de pobre, em linguagem de dia de semana. E ao saber que quer dizer uma pessoa famosa e importante, embora não seja exatamente isso, parte satisfeito, para alívio do doutor. Quem bate um papo cabeça com a gente hoje é o designer gráfico e jornalista Elifas Andreato, um personagem brasileiro de marca maior. Meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa fábrica. E eu comecei a desenhar num jornalzinho dos operários. Um dia apareceu um novo gerente dessa fábrica e começou a procurar o desenhista das charges. Alguém que pudesse atender uma solicitação da assistente social, que transformou o novo refeitório num salão de baile aos sábados à noite. E comecei a pintar do jeito que eu sabia, com tinta a óleo de parede, enfim. Eu me dediquei muito, né? Eu entrei na Abril em 67 como estagiário. Em 69, eu já era diretor de arte de um núcleo de fascículos femininos. Em 70, me emprestaram para a editora Abril de volta para eu fazer o projeto da revista Placar. Fiz o projeto da revista Placar, me desentendi com a equipe e me demiti. Voltei para Abril Cultural, onde eu tinha deixado engavetado o projeto da história da música popular brasileira. E foi a loteria, porque eu comecei a fazer a história da música popular brasileira em 70, logo depois da revista Placar. Fiz um trabalho gráfico revolucionário. A visibilidade que teve aqueles fascículos
me abriram as portas para toda essa minha geração de grandes compositores. E depois do intervalo, a gente continua esse papo tão gostoso com Elifas Andreato. Enquanto isso, o Almanaquias tem uma contribuição crucial para a nossa listinha de palavras bizarras. Falou bem, Luciana! Crucial e essencial para quem quer ampliar seu vocabulário. Aliás, eu quero saber quem sabe o significado da palavra borborigmo. Uma conversa? Um animal? Um animal não é um animal. Ai, deve ser algo muito feio, né? Ah, meu Deus, é comida? Borborigmo? Uma coisa que borbulha muito, sei lá. Pois é, borborigmo ou borburismo para os íntimos, segundo o nosso querido Aurélio, é um substantivo masculino que vem do grego, borburigmos. É utilizado para nomear aqueles ruídos de maior ou menor intensidade produzidos no abdômen pelo deslocamento de gases em meio de líquidos do tubo gastrointestinal. Bom, já deu para entender ou quer que eu desenhe? E depois dessa pequena amostra da erudição do nosso Almanaquias, é hora de curtir um show de habilidade e destreza e desvendar a ciência doméstica por trás das tacadas de bilhar. Bilhar é um jogo que é jogado muito aqui na América do Sul. A diferença em si são os derivados da regra e que uma mesa tem caçapa e a outra não tem. Minha mãe tinha uma grana para receber de um cara e o cara não queria pagar. Ela foi lá, mandou buscar uma mesa de sinuquinha que o cara tinha e botou dentro de casa. Aí eu fiquei viciado. Os jogadores profissionais, com certeza, conhecem as leis da física e, de certa forma, eles não fazem cálculos, mas eles têm um conhecimento intuitivo do como jogar e utilizar as leis da física. Dependendo do desenho, da estratégia visual que você fizer, do cálculo visual que você fizer, você pode fazer com que a física te ajude a executar uma jogada. Cada tacada é regida por duas leis da física, basicamente. Uma delas tem a ver com a questão da mecânica dos corpos rígidos e a outra com a conservação da quantidade de movimento. Dependendo da posição em que o jogador dá a tacada na bola, o resultado é diferente. A consequência é que o jogador sabe o que vai acontecer depois da colisão. Agora, numa tacada em que, por exemplo, a bola bate na lateral da mesa, o raciocínio seria equivalente a imaginar que a lateral da mesa é um espelho. Eu vou matar a preta jogando com a branca. Eu não posso bater com a branca nas outras bolas, eu não posso fazer curva, não posso usar laterais e nem posso pular a bola. Um burro, uma gata, um cão e uma galinha que unem seus talentos para lutar contra a opressão. Você conhece essa história? Tenho certeza que sim. Há séculos ela faz sucesso em vários países do mundo. E aqui no Brasil, ela ganhou uma versão inesquecível: os Saltimbancos. O conto Os Músicos de Bremen, escrito pelos irmãos Grimm na Alemanha do século XIX, sempre encantou crianças do mundo inteiro. Quando esteve na Itália no final da década de 60, Chico Buarque descobriu um musical baseado na história que fazia muito sucesso. Trouxe o disco na bagagem e suas filhas e amiguinhas adoraram. Chico então decidiu traduzir e adaptar a obra. A primeira das inúmeras montagens de Os Saltimbancos estreou em 1977, no Canecão lotado, reunindo um elenco de primeiríssima grandeza. Grande Otelo no papel de jumento, Marieta Severo fazendo a gata, Miúcha como a galinha e Pedro Paulo Rangel como o cachorro. Um musical com a cara do Brasil, criado na Itália a partir de um conto alemão e que ainda hoje encanta adultos e crianças. Ele é um ícone da nossa música popular e não podia faltar num programa que fala de personagens brasileiros. É Zeca Pagodinho quem solta a voz no Cantos do Brasil.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Os garotos da minha idade iam pra baile, pra tudo, e eu ficava ouvindo João Nogueira, Elisete, Ciro Monteiro. E depois, quando a carreira começa, os caras que eu lia na capa, Tino Sete Cordas, Copinha, Zé Menezes. Depois eu lendo aqueles nomes, depois eu dentro do estúdio com aqueles caras, né? Eu ficava olhando pra eles, parece que eu tô em outro mundo, né? E há muito tempo eu lia o nome desses caras nos discos. Deixa a vida me levar, e deixa a vida me levar. Eu gosto de música, gosto do samba em primeiro, mas gosto de uma boa seresta, um choro. Mas aí eu quero ser plateia, vou pra ouvir, né? Se não tem tudo o que preciso, com o que eu tenho vivo, de mansinho lá. Você tá gostando da cantoria? Pois esse é só o começo. O Zeca volta já já. E por falar em cantoria, prepare-se para um Brasiliômetro musical. Essa vai para os amantes da música. Eu quero saber quem é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo. Quem sabe, sabe. Eu lembro de Caetano, lembro de Gil, mas infelizmente acho que não foi nenhum desses dois. Toquinho. Raul dos Santos Seixas! Xiii, achei que todo mundo ia matar de primeira essa. Depois do intervalo, eu volto com a resposta. E aí, já matou a pergunta do nosso Brasiliômetro? Quem é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo? Caetano Veloso. Chico Buarque. Esse pessoal tá mesmo mal acostumado, viu? Todo mundo esperando as alternativas. Então, vamos lá. A. Nelson Gonçalves. B. Roberto Carlos. C. Sidney Magal. Ou D. João Gilberto. Talvez seja Nelson Gonçalves. Roberto Carlos. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. É isso aí, é o Rei Roberto com 120 milhões de discos vendidos. Vale esclarecer aqui que há quem aponte a dupla Tonico e Tinoco como recordista, com 150 milhões de discos. Mas outros garantem que eles venderam bem menos, 50 milhões. Na dúvida, ficamos com o Rei. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quincas é um apelido antigo para Joaquim, que quase não se usa hoje em dia. Mas, graças ao trabalho de grandes escritores brasileiros, 2 Quincas permanecem mais vivos do que nunca na nossa imaginação. Nos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, ambos de Machado de Assis, tomamos contato com a doutrina do filósofo Quincas Borba, conhecida como humanitismo. No livro homônimo, Quincas morre e deixa ao discípulo Rubião seu legado. Enganado por um casal mau caráter que só quer roubá-lo, Rubião vivencia na prática o humanitismo, que nada mais é do que a lei do mais forte, do mais rico e do mais esperto. E morre louco, clamando a frase que sintetiza tudo: ao vencedor, as batatas. Outro Quincas célebre da literatura é o Berro d'Água, criado por Jorge Amado, um respeitável e pacato funcionário público que abandona emprego e família para se entregar aos prazeres mundanos. O apelido veio um dia em que, por engano, Quincas tomou água no lugar de cachaça e protestou com um sonoro berro. Considerado como morto pela família desde sua fuga, Quincas morre pela segunda vez, em seu quartinho pobre e sujo. Mesmo defunto, ele não perde a ironia e o sarcasmo e é conduzido pelos amigos para uma derradeira noite de farra, quando se joga ao mar para sua terceira e última morte. Hora de continuar o papo com o nosso querido convidado Elifas Andreato.
tudo que eu fiz para a música e que, de certa maneira, inaugurou uma nova fase nas capas de disco, eu inaugurei no teatro com os cartazes, inaugurei na literatura com ilustrações de contos. Os artistas queriam saber como é que eu interpretaria as suas obras. E é verdade. Porque eu fui fazendo coisas tão diferentes, utilizando todo o meu conhecimento gráfico, que eles passaram a se interessar e entregar o disco assim, como é que o Eliphas vai ver isso aqui? E, aliás, esse é o meu ofício. A consciência de que eu sou o sujeito que faz o convite. Porque a pessoa que vê aquela capa, ela não ouviu o disco ainda. O sujeito que viu o cartaz, ele não viu o espetáculo. E quem vê a imagem ainda não lê o texto. Então, eu descobri precocemente que o segredo estava em traduzir em uma única imagem uma grande obra. Eu estou fazendo sempre, pelos meus desenhos, utilizando cores, às vezes como armadilha, mas sempre para alertá-los ou para convidá-los a conhecer coisas muito mais importantes do que a minha própria obra. Elas eram tão divertidas e tão fofinhas que era impossível ter uma só. Dá só uma olhada em quem andou aparecendo no nosso baú de memórias. Nossa, umas bonequinhas muito bonitinhas, pequenas. A gente tirava a touquinha dela. Elas eram pequenininhas, né? Mas sempre o mesmo estilo. Colorida, pequenininha, de paninho, a cabecinha de borracha. Cabia dentro de uma caixinha. As roupinhas dela muito fofinha, muito linda. Pra época, era o máximo. Todo mundo tinha. Passava sempre na televisão e todo mundo tinha. Era uma febre. Qual criança não queria ter uma fofolete? Era só minha, não deixava ninguém pôr a mão. Pra dar uma desopilada no figo, vou contar pra vocês um caos do meu compadre Rolando Boldrin. Lá na terra dele tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna. E um compadre dele tinha o mesmo problema. Os dois viviam mancando e reclamando da danada. Só que ninguém tinha coragem de procurar um médico. Até que um deles um dia falou: "Ô compadre, por que nós não vamos junto no doutor? A gente faz a consulta, o tratamento e vemos o que acontece. Se curar, tá bom demais, só." E lá foram os dois. No hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Foi apertando a perna e perguntando: "Dói aqui?" E o caboclo: "Ai." "E aqui?" E o caboclo: "Ai, ai, ai, dói demais." O outro só olhando. Quando chegou a vez dele, o médico foi cutucando, apertando, mas nada dele gemer. Não deu um pio. Quando ficaram sozinhos, o amigo estranhou: "Mas compadre, como é que a sua perna não doeu na dica de nada?" E o outro, com cara de esperto: "E você acha que eu vou dar a perna que dói pro homem apertar? Sou besta." Os personagens de barro que retratam as tradições e o cotidiano do Nordeste ganharam o mundo pelas mãos do saudoso mestre Vitalino. Ele deixou seu legado para muitos artesãos de Caruaru e nós fomos até lá para ver como é que se faz. Vitalino era uma pessoa muito simples, muito solidário. Quando as pessoas começaram copiando, ele não teve ciúmes. Até achou bonito. Todo mundo precisa de ganhar o pão, deixa todo mundo trabalhar. O barro que a gente usa se chama massapê. Ele é tirado da margem do rio Pujuca, no Alto do Moura. Pila no pilão, peneira, depois amassa a gominha. Começa pelo corpo, depois faz a cabeça. Tem os instrumentozinhos de madeira que vai ajudando a fazer os detalhes. E vai colando com o barro mesmo. Aí eu carimbo a basezinha. Aí depois vai pro forno. Até ficar quentinho. Quando o boneco fica bem quente,
É na hora que a gente joga muita lenha para fazer o cardeio, que a gente chama de cardeio, que é para tirar a cor escura que fica no barro e vem a cor vermelhinha. A parte da pintura é com pincelzinho, espinho de mandacaru. Eu uso vários tipos de tinta. Eu uso tinta esmalte, uso a tinta à base de látex. Vou buscando, comprando os pigmentos e vou fazendo misturas de cores para dar um colorido bem bonito. O ilustre brasileiro de hoje era um mestre em sua arte e deu vida a uma variedade enorme de personagens que nos fizeram rir e também chorar. O Almanac Brasil presta homenagem ao nosso querido e insubstituível Grande Otelo. Foi ainda menino, assistindo ao filme O Garoto, de Charles Chaplin, que o mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata decidiu o seu futuro. Seria ator quando crescesse. O que ele não sabia é que pouco iria crescer ao longo da vida. Mas se sua estatura era de apenas 1,5 m, seu talento nunca parou de se expandir. Depois de uma infância sofrida em Uberlândia, pegou carona numa trupe teatral rumo a São Paulo. Estudando canto e declamação, ouviu de um maestro: "Você tem voz de tenorino, ainda vai dar um bom Otelo", em referência ao personagem de Shakespeare. Virou o Pequeno Otelo. Em 1932, foi descoberto pelo diretor Jardel Gércoles, que o levou para o Rio e transformou o pequeno em grande. Depois da turnê internacional com a companhia de Jardel, passou a brilhar em shows no Cassino da Urca. Sua carreira decolou de vez. Versátil, Otelo transitava com facilidade pelos mais diversos meios, das chanchadas ao cinema novo, do teatro à televisão. Entre as atuações inesquecíveis estão as parcerias com Oscarito e o papel título no filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Interpretando o herói sem nenhum caráter, criado por Mário de Andrade, o ator reviveu a infância. Dizia se lembrar do Bastiãozinho, que catava gabiroba no cemitério, um pequeno grande Otelo. Aqui estamos mais uma vez nas ruas do meu Brasil, onde desafiaremos os passantes com um enigma. De quem são estes olhos? Lula? Lula? Companheiro, nosso ex-presidente não usa óculos, não. Do meu pai. De quem? Gil Gomes? Ela é uma figura muito carismática, apresentadora de TV, vovó, tanto quanto esquecida e amiguinha. Quero saber se você tem alguma canção para este momento. Tenho. Então canta. Do Roberto Carlos. Vai lá. Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. E essas flores eu quero mandar, sabe pra quem? Palmeirinha. Olha só, acertou de prima, hein, amigo? Parabéns, olha só. E lá vem ele novamente para sacudir a plateia com seu pagode de fino trato. Mais um pouco de Zeca Pagodinho aqui no Cantos do Brasil. Eita povo pra lutar, vai gostar de trabalhar, nunca vi tão disposto. Os samba-enredos antigamente falavam de história do Brasil, né? Geralmente era um descobrimento, não sei o que, a vida da princesa, não sei o que, a chegada do rei ao Brasil. Tinha muito samba que falava de história do Brasil, de Macunaíma, da Amazônia. Do Brasil, tu és uma dádiva divina, cacau, cana-de-açúcar e algodão, borracha, mate, café, orgulho dessa imensa nação. E a frase que eu mais gosto desse samba é: estejam sempre alerta, guardem na lembrança os conselhos do poeta criança. Não haverás país nenhum como este, te mira na riqueza da terra em que nasces. Tá vendo aí? Isso é um samba-enredo da Portela. Então por que essa gente que tem uma melhor lição, com esse povo que não tem PQD, mas tem bom coração? A gente não pode fazer um disco só num tema, não é? Você tem que falar de amor, você tem que falar de questão social, você tem que falar crônicas, para ficar um disco misturado. Daí eu
Tem aquela legião de compositores que frequentam a minha casa, são meus amigos de muitos anos, entendeu? Fica no meu quintal, jogando conversa fora, na fogueira. Então, quando chega a época de gravar, manda procurar fulano, manda procurar ciclano. É assim que funciona. Uma palavra de amor, eu dou. Para fechar esse programa sobre figuras e personagens tão brasileiros, tomamos emprestadas as palavras do antropólogo Darcy Ribeiro, que muito pesquisou e escreveu sobre a nossa gente. Somos um povo novo que, apesar da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. E com essa eu me despeço. Te espero semana que vem aqui mesmo ou a qualquer hora na internet. Até lá. Vida da minha vida, peço ao meu protetor. Se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou.